Beleza, então assim, acho que já para começar quebrando algum mito aí, né? Então, a gente tá fazendo um podcast de adultos, né? A gente não fala muito de criança aqui, a gente tem até um medo aí de prescrever com medicação para criança, porque não sabe dose. Mas acho que até pra gente começar, né? Por que a gente deve conhecer as cardiopatias congênitas? Já começando esses mitos e verdades. Porque o primeiro ponto é, bom, você fez clínica médica. Sim. Você fez cardio adulto. Sim. E aí você, como, assim, não vamos entrar também nos detalhes dos meandros da vida, por que você escolheu a cardio congênita? Até se quiser falar, fica à vontade, mas assim... Então, existe a possibilidade de eu chegar e trabalhar com congênita fazendo cardio adulto. Então, tipo, pra quem gosta disso, nada está perdido, ainda dá pra mudar o caminho ainda e talvez acertar o X. Com certeza. É muito legal a gente já começar com esse tema, com essa conversa, porque realmente existe muito mito ao redor da cardiopatia congênita. A gente não pode ser hipócrita e a gente tem que falar a verdade. Dentro da cardiologia adulto, a cardiopatia congênita, ela é um pouquinho, eu não vou falar marginalizada, mas até por não ser tão comum, não tem nem comparação a prevalência de uma hipertensão, de uma aterosclerose com cardiopatia congênita. Embora seja tem 1%, né, de incidência. Né? A cada 100 nascidos vivos, um nasce com cardiopatia congênita. Mas eu acho que o primeiro mito que talvez eu quisesse tirar é relacionar a cardiopatia congênita à criança. Então, quando a gente está fazendo a nossa residência de cardio, a gente ouve muito isso. Eu não gosto de congênita porque congênita é pediatria. Exato. Porque eu não gosto de criança. Se eu gostasse de criança, eu teria feito pediatria. Então, já se tem esse pré-conceito que cardiopatia congênita é igual cardiopediatria. Já começo desmentindo isso. E não é uma opinião minha, isso são fatos. Atualmente, foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, mas é um dado da Europa, do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos. Existem mais cardiopatas congênitos adultos do que criança. Que loucura. Então, devido à modernização, às novas técnicas, à hemodinâmica, ao diagnóstico precoce pré-natal, hoje em dia, a mãe ela já consegue saber pelo eco fetal, dependendo da cardiopatia congênita. Dependendo até do que for, tem alguns tipos de cirurgias intrauterinas. Intervenção fetal, você consegue abrir uma válvula aórtica de uma forma fetal. Então, você muda completamente o prognóstico de uma doença. Às vezes, um VE que ia ser hipoplásico, você muda, você deixa numa correção biventricular, né? Então, a gente tá numa curva ascendente, né? Não só de adultos, mas de adultos com mais de 60 anos. Então, não é só o adulto jovem, é o adulto já para mais de 60 anos. Então, é o primeiro mito que eu queria tirar. Cardiopatia congênita tem muito adulto, envolve muito adulto cada vez mais. Então, é um preconceito que se cria, mas que não tem que existir. Quando a gente roda nos ambulatórios dos grandes centros, a gente vê a quantidade de adulto com cardiopatia congênita. Não, sem dúvida. Aí, assim, acho que é legal só a gente... Até tem característica do serviço, né? Então, de qualquer forma... Por exemplo, lá no INCOR a gente acaba tratando, no estágio da congênita, a gente acaba atendendo crianças e adultos, mas a gente roda junto com os residentes da congênita, que a maioria foi pela pediatria. Sim. Então, a gente acompanha a consulta para entender a discussão da fisiopatologia, mas quem toca a consulta é mais o pediatra. E quando é um adulto, quem toca a consulta é mais o cardioadulto, né? Então, pelo menos é assim lá. Depois você comenta como é que foi a sua experiência lá no Dante. Mas só, com certeza devem ter falado pra você assim, você escolheu congênita porque você gosta de criança? Com certeza. Com certeza já ouviu essa, né? Com certeza já ouvi e não escolhi por isso. Eu escolhi congênita porque eu acho que é a fisiopatologia mais bonita que a gente tem dentro da cardiologia. Não desmerecendo as outras, mas eu acho que a fisiopatologia, toda a formação do coração, eu acho muito interessante. Obviamente, como eu escolhi, eu acho muito mais interessante que as outras. Mas esse foi o motivo de eu escolher cardiopatia congênita e, acima de tudo, eu gosto de ser cardiologista, por isso que eu fui pela parte da cardiologia e não pela parte da criança. Eu lido muito pouco com criança. Eu lidei com criança durante a minha formação. Quando eu fiz um fellow de congênito adulto de 2 anos. Tinha a opção de fazer só 1 ano. Como eu estava vindo pela cardioadulto, eu podia ter feito 1 ano só. Mas eu optei por fazer 2 anos no HCOR, exatamente para no primeiro ano eu só ver criança.
Porque não tem como a gente querer entender o adulto sem entender desde quando ele era um feto, desde quando ele era criança. É uma linha do tempo, tem a lógica dessa evolução, então eu precisei ver muita criança, né? Tem essa divisão, os cardiopediatras normalmente não gostam dos adultos, dos pacientes adultos, e os cardiologistas, quem tá fazendo a residência de cardio, não gosta da criança. Mas eu acho interessante ter esse intercâmbio, tem que ter. Porque querendo ou não, e principalmente para o cardiologista adulto, isso é uma coisa que eu sempre falei demais para os residentes da cardio adulto. Mesmo que você não goste de cardiopatia congênita, em algum momento vai cair algum congênito para você avaliar. E aí, pode ser complexo, pode não ser complexo, e não necessariamente se você ficar em São Paulo no serviço de referência. Eu acho que se você sair de São Paulo, vai ser pior ainda, vai parecer mais congênito, porque você vai ser a referência... Não, vai ter muito menos especialista, né, de congênito. Você vai ser a referência, você vai ser o cardiologista que se formou em São Paulo, e você vai ser a referência para criança, para o bebê, para todo mundo. Então, você tem que ter um mínimo de noção. É óbvio, tem detalhes muito específicos que o cardiologista adulto não precisa saber, mas eu acho que o básico é importante até para poder proporcionar um tratamento ou pelo menos um manejo inicial adequado para o paciente. Pelo menos um Glasgow 15 aí para ser pelo menos lúcido e orientado, né? E até no pronto-socorro lá do INCOR, que é onde eu trabalho, também fica nessa, né? Então, às vezes, tem muito... A gente tá tendo essa inversão na pirâmide etária do paciente da congênita, né? Então, até... Pela instituição ali tem alguns critérios de que quem fica com quem adulto, quem fica com congênita. Então, assim... Direto vem os pediatras assim, eu tô com um senhor de 70 e poucos anos aí, eu tô fazendo meia ampola de Lasix, ele não tá melhorando. Não, meu senhor, veja bem, é adulto, né? Não é uma dose, tem que ser uma dose maior. E essa é uma discussão que sempre teve de quem deve cuidar do congênito adulto. Parece aquela coisa de clínica para cirurgia, né? Maré 1, Maré 2. Não, esse aqui não é meu, é seu. Não, é seu. E eu acho que o ideal é exatamente isso. É o especialista em cardiopatia congênita do adulto. Porque esses pacientes, eles têm cardiopatia adquirida também. Então, com certeza. Então, você está manejando lá a sua transposição que foi corrigida, mas ele tem dislipidemia, ele tem hipertensão, ele vai fazer uma FI, e você tem que saber manejar tudo isso. Então, eu acho que você tendo a sua formação da cardiologia adulta e você depois agregando todo o conhecimento, que é muito específico do congênito, você consegue cuidar dele como um todo. Boa. E aí, a gente acaba já falando mais um mito, né, que a gente já conversou, mas só pra gente falar que então, eles estão crescendo, né? Porque antigamente o mito era que a maioria vinha a óbito, a maioria morria. Mas eles estão virando adultos. Eu digo mais. Idosos. Eles estão crescendo e eles estão crescendo bem. Já se foi... É outro mito. Já se foi aquela época que tinha um estigma do cardiopata congênito, principalmente do cardiopata congênito adulto, que era extremamente debilitado, que não podia fazer esporte, que não podia, enfim, ter uma vida saudável. Tem dois fatos que eu acho que são bem importantes da gente falar, bem relevantes, bem interessantes, e que quando eu conto, as pessoas ficam, nossa... Primeiro, saiu há pouco tempo atrás um follow-up, um trabalho grande do JAMA, um follow-up dos 40 anos da cirurgia de Fontan. Cirurgia de Fontan, que é a correção univentricular, né? Que pode ser considerado talvez uma das correções para a cardiopatia congênita mais agressivas, né? Quando a gente fala de coração univentricular, só fazendo um parênteses, eu excluo a circulação direita, né? Eu excluo a função do ventrículo direito com a cirurgia de Fontan. E perguntaram para os Fontans adultos quantos que achavam que tinham uma qualidade de vida boa. E 70% deles se classificaram como tendo uma qualidade de vida boa ou ótima. Que bom. 70% dos univentriculares, que é uma cardiopatia, que é uma correção de cardiopatias congênitas complexas, cianogênicas. São pacientes submetidos a um regime de hipóxia durante muito tempo. Então, eles estão chegando numa fase adulta bem... Eles mesmos têm esse referencial. Percepção, né? Exatamente, essa autopercepção de que eles estão bem. Então, isso é importante da gente falar. E a gente está falando de um extremo total, que é a correção univentricular. E também um outro exemplo que eu gosto muito de citar, esse é a figurinha carimbada em todas as minhas aulas, que é o Shaun White. Para quem gosta de snowboard, Shaun White, ele é tricampeão. Eu achei que isso era uma doença. Eu já tava ficando com cara de bunda aqui. Ferrou, não me preparei para essa daqui.
Quem que é esse fera aí? Shaun White, ele é tricampeão olímpico de snowboard. Ele é o maior medalhista olímpico, ele é um mito, ele é o Pelé do snowboard. E ele é um falou corrigido. E é brasileiro não, né? Não, americano. Às vezes tem uns nomes brasileiros aí também, Não. Mas em congênita a gente vê umas coisas aí. Shaun White não, Shaun White é americano. Ele sempre participa das campanhas da American Heart. Quando tem o dia de conscientização da cardiopatia congênita, ele vai lá, ele mostra a cicatriz. Então é muito bom, assim, ver um atleta olímpico... O cara de alta performance, né? Corrigido, entendeu? Falou corrigido. Então... Vida mais do que normal. Muito. Qualidade de vida é muito melhor que a nossa. Melhor que a nossa, sem dúvida. O VO2 é muito melhor que o nosso. Porra, com certeza. E até pra gente fechar esse primeiro tópico, que até mesmo o guideline da ESC, ele comenta como, antigamente pelo menos, como GUSH, né? Grow Up Congenital Heart Disease. Isso. Então, tipo, é os adultos que têm uma doença congênita que cresceram, né? Exatamente. Então, já é até focado no adulto, né? Nem focado como pediatria. Não, é outra linha de raciocínio, né? Tem comorbidades associadas, tem um estilo de vida. Quando a gente começa a falar da... a mulher quer engravidar, né? Pode, não pode, tem que fazer aconselhamento genético, qual que é a importância disso, né? Então, eles vão fazer faculdade, eles vão fazer esportes, é outro manejo. Outras dúvidas, outras demandas, né? É. Total.